I have a pen. Levantou I uma mão, have an apple. levantou a outra. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Nerds, bem-vindos ao Nerd Office Azaghal. Vamos falar hoje sobre computação cognitiva. Ó, A gente isso tá ótimo. Exato. Mas é porque... Mas não... Por quê? A gente tá de tempos a tempos... Você sabe que de tempos pra cá... A gente tem apresentado alguns conteúdos aqui sobre computação cognitiva em parceria com a IBM. Tecnologia. Exatamente. O que acontece? Para comemorar os 100 anos de presença da IBM no Brasil, Olha, caraca. 100 anos, rapaz, é isso, é muito computador. O tempo do cartão perfurado. É, exatamente, rapaz, bem antes até. Bom, eles fizeram um projeto muito maneiro, chamado A Voz da Arte. Em parceria com a Pinacoteca de São Paulo, é o seguinte, eles pegaram várias obras de arte que estão lá expostas. 7, pra ser preciso. Exato, e eles... Estamos falando com máquina, com vários. Exato. Vários, eles sabem exatamente como é. E o que acontece? A ideia é que você entra lá e você conversa com a obra. Sim. Você pergunta do jeito que você quer, suas dúvidas sobre a obra, ele interpreta aquilo e te responde. E a gente foi lá para conferir e testar o sistema. Muito bem, a gente está aqui na Pinacoteca em São Paulo para ver funcionando as exibições cognitivas. Eu estou aqui, você vai receber esse fone de ouvido, você pega emprestado. A senhora compra para ganhar um prêmio. Junto com o celular que tem todo o sistema cognitivo instalado aqui. Eu vou te mostrar quais são as exibições onde você pode conversar com elas através do Watson. Quando você chega perto, ela já te avisa aqui no fone de ouvido. Eu vou tirar o fone de ouvido porque justamente a gente quer gravar o que ele vai dizer para você. Mas as pessoas usam fone de ouvido para ninguém ficar atrapalhando, né, a visita dos outros. Vamos lá, vamos conhecer. Muito maneiro. Olha só. Estou com ele aqui. Identifiquei a Lindonéia, a primeira obra cognitiva. Aqui está ela. E eu vou chegar... Você pode conversar com a Lindonéia. Qual será a história desse quadro? Converse com a obra de arte e descubra um pouco mais sobre ela. Ele fala para você apertar aqui e fazer uma pergunta para a Lindonéia. Então a gente não treinou isso, hein? Eu quero ver o sistema cognitivo funcionando. Oi, Lindonéia, quem é você? Lindonéia é uma personagem fictícia criada a partir da imaginação do autor. Muito bom, olha aí. Essa resposta ajudou você? Sim. Quando você foi criada? Esta obra foi impressa entre 1966 e 1968. Em 1966, o autor criou a primeira versão da Lindonéia, que hoje está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. As impressões em serigrafia foram apresentadas pela primeira vez em 1968. Pergunta do que ela morreu. Lindonéia, você morreu de quê? A imagem e o texto criam um duplo sentido. Lindonéia teria sido assassinada pelo regime militar ou por uma paixão violenta. Caraca, tô impressionado. Eu vou falar pra você, ela morreu com 18 anos. Você sabia disso? Não. Mas tá ali, ó. Olha, eu não sei absolutamente nada sobre essa obra. Para a obra Bananal. E eu já tá me... Exatamente. Bananal. Vamos lá, já sei o nome da obra. Que bananal é esse? Lazar Segal representou a plantação de bananas da fazenda de seus amigos, localizada em Araras, no interior do estado de São Paulo. Quem é esse sujeito? Esta imagem representa o Olegário, a um senhor negro e idoso e fora escravo na fazenda de amigos do artista. Cara, ele sabe responder tudo, cara. Pergunta se barba sem bigode voltou pra moda. A barba sem bigode voltou à moda? Desculpe, não entendi. Azaghal, você tá forçando a barra. Que cidade é essa?
Esta obra representa o Vale do Anhangabaú, localizado no centro da cidade de São Paulo. Qual é a velocidade dessa ventania? Não é possível saber a velocidade exata do vento. Caraca. As barreiras quis representar um vento bastante intenso. Que maneiro, cara. Falei especificamente da velocidade. Você conhece a música Vento, Ventania? Vento, ventania, me leve para os 4 cantos do mundo. Desculpe, não entendi. Não conhece. Me diz camungadas dos desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Quando teremos uma operação tapa-buraco nessa estrada? O artista representou um caminho de pedra cheio de buracos, provavelmente para indicar que, quando a chuva cai, ela é torrencial e provoca erosões. Ela não falou da operação tapa-buraco, deu uma resposta de político. Só falou que a estrada está detonada para mostrar que a erosão da chuva causa. Acertou, miserável. Eu não consigo te responder. Que tal você fazer outra pergunta? Eu nem fiz uma pergunta. Eu estou só impressionado com o porco. Temos um porco empalhado dentro de um engradado. Eu estou curioso sobre o que é isso. Ele fala pra gente conversar com a obra de arte. Então, porco, você é uma obra de arte? Não dá para ver um porco empalhado e enjaulado em plena pinacoteca sem se perguntar: isso é arte? E foi essa a questão que Nelson Lerner fez ao júri que aprovou essa obra para o Salão de Arte Moderna de Brasília, em 1967. O artista exigiu explicações por meio de uma carta publicada no Jornal da Tarde sobre os critérios da mostra, criando polêmica com os críticos. Que maneiro, cara. Realmente tem uma parada. Você virou bacon? Aqui não tem mais bacon, mas talvez você encontre um pouco na lanchonete. Que excelente. Você conhece a Peppa Pig? Eu gosto disso. É muito adulto. O porco não é amigo da Peppa Pig, mas aposto ele adorava uma poça de lama. Ai, cara, que eu tô muito impressionado, cara, com o Watson. Ela senta na... Thiago, você é líder da plataforma Watson no Brasil. Exato. Ou seja, você entende mais que ninguém, você é pai da criança aqui. Tem que ser. Então, qual é o segredo, qual é a magia? Não é feitiçaria, é tecnologia. Por trás dessa tecnologia. Poxa, é um segredo, cara. Cadê a graça? Quem viu a graça? Como é que funciona isso, cara? Que é muito impressionante. Legal, a gente está falando de computação cognitiva. Sim. Nada mais é do que a gente conseguir transferir a nossa capacidade humana de entender as pessoas para dentro de uma máquina. Não com o intuito de realmente substituir, né? Você não vai querer ser substituído por um robô, é claro. Sim, não é não? sim. Mas sim entender realmente a forma como que a pessoa se comunica. O truque mais difícil é entender a pessoa para poder dar, não responder. A resposta vocês têm uma quantidade de respostas Exato. sobre aquela obra. Exatamente. Agora, as perguntas você não sabe como é que vai vir. Exatamente. E é aí que está a tecnologia. É a gente conseguir fazer o entendimento do contexto daquilo que a pessoa está perguntando. Não em problema ele perguntar da maneira como ele quiser. Cadê teu outro mamilo aí, cara? A mão e o braço do personagem foram posicionados pelo pintor de modo a encobrir a região do mamilo esquerdo do mestiço. Caraca, ele entendeu, cara. A gente conseguir extrair o contexto e conseguir apontar isso daí para a resposta que a gente tem mapeada. Mas eu percebi que eu não precisava me referir a que obra eu estava perguntando, porque ele entendia que eu estava me referindo àquela obra por proximidade a ela. É verdade, a gente utiliza beacons, né? E o beacon consegue perceber que o seu dispositivo está próximo da obra e nesse momento começa a interação contigo. Ele nem pergunta. Ele já sabe que é aquela. Cara, e que tipo de perguntas malucas vocês têm aqui? Porque eu fiz algumas perguntas malucas e eu fiquei impressionado como ele entendeu, cara. Exato, exatamente. Mas essa é a intenção. É óbvio que no início, né, do projeto a gente não sabia o que as pessoas queriam perguntar. Sim. Mas
o sistema vai aprendendo com o tempo e com as perguntas? Você sabe quais as perguntas são feitas? Esse é o nosso objetivo. Toda vez que você faz uma pergunta e ele consegue responder ou não consegue responder, o final da interação pergunta um feedback positivo ou negativo para você. A gente está mapeando aquilo que você perguntou, aquilo que o Watson respondeu e qual foi o seu feedback. E a gente tem um time de curadores dessa informação para poder olhar e saber se a pergunta foi feita da maneira como a gente quer direcionar a resposta, se não foi, se tem que acrescentar uma nova resposta. Maneiro. Então é uma coisa interessante, que no final da exposição ele vai saber muito mais do que ele sabia no início sobre a interação humana. A gente começa com um número limitado de perguntas e hoje, por exemplo, a gente tem mais de 30 mil perguntas que foram mapeadas. Nossa, sério? E temos 35 mil perguntas que ainda estão no backlog pra gente olhar o que as pessoas estão realmente perguntando. Caraca, que maneiro. Então tá dado o desafio. Vem aqui desafiar o Watson na exposição cognitiva, que é muito maneiro, muito divertido, cara. Você vai, obviamente, levar muita cultura pra cá. Isso aí, valeu. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Eu achei muito maneiro e fiquei imaginando as possibilidades que isso teriam em outros lugares turísticos, outros museus, né? Porque às vezes você está num lugar e você não tem essa informação toda. Sim. Né? E, puta, fiquei realmente falando, cara, isso é uma parada foda. Muito maneiro. E olha só, isso é um projeto da IBM, mas toda a tecnologia usada nesse projeto, para construir esse projeto, já está disponível para todos nós, através das APIs do IBM Watson, rapaz. É o que eu tô falando. Lá no Bluemix. A idade mínima é 10 anos. Inclusive, eu não conhecia a Pinacoteca, achei um lugar maneiríssimo. Muito maneiro. E deficientes auditivos, Azaghal, também podem participar por texto. A conversa em texto. Então, os caras ainda prepararam para isso. Então, vale a pena você conhecer a voz da arte. Amanhã, dia 20... ontem. Tá bom. Esse é o problema. Esse é o programa foi lançado dia 24 de maio. Você não tá fazendo no dia... O repórter é. Sei. Tudo vai ficar? Olha só. Você não tá fazendo um programa ao vivo. Pra quem tá vendo no dia de lançamento... Aqui é temporal, você tem que ser temporal. Tá bom. Dia 25 de maio de 2017... Assim você consegue ser atemporal. É o aniversário de 40 anos de Star Wars! A franquia que vem aí né? Quem diria? Caraca, eu nasci... Se você analisar, você fica até surpreso ela ter sobrevivido tanto, com tantas agressões que ela sofreu. Mas está aí agora renovada, inclusive. É verdade, nossa, olha só. E a gente queria, para comemorar aqui esse espírito nerd de Star Wars, como a gente ama Star Wars demais, a gente queria falar sobre algumas curiosidades da saga que pouco se falam e pouco se falaram nesses 40 anos. Curiosidades, coisas que você talvez não saiba sobre Star Wars. Uma das coisas mais maneiras, Azaghal, que eu acho é o formato original da Millennium Falcon. Essa nave tão clássica, é tão icônica, que você não imagina que ela poderia ter sido diferente. Olha que coisa horrorosa que é a Millennium Falcon, essa parada esticada que eles mudaram porque descobriram que existia uma série inglesa de ficção científica que tinha uma nave muito parecidinha com a Millennium Falcon. Então eles falaram assim, olha, muda, o George Lucas muda essa parada, inventa outro troço. Tiraram essa cabine da frente dela, botaram uma diferente que virou a nave da Princesa Leia, teve 4, Blockade Runner. E a Millennium Falcon ganhou esse formato de hambúrguer. Engraçado, né? Porque ela tem um formato de disco voador. E um disco voador, exatamente. Só que com aquela... Exatamente. E não só isso. Ela é um disco voador. Ela tinha uma máquina de waffle, né? Só falta a alça. Pra fechar, exatamente. Basicamente isso. Porque o waffle, que vocês, né? É aquele negócio redondo assim, vai ser uma raquete que você encapa. É verdade. Né? Nunca fizeram uma máquina de waffle da Millennium Falcon? Com certeza tem. Com certeza. Pô, eu quero. Agora, a parada diferente da Millennium Falcon é a cabine, o cockpit assimétrico. Exato, muito Eu acho que isso que deixa a nave fodástica. Sim, com certeza. É aquela simetria, aquele negócio que tudo o resto é muito simétrico. Sim. Né? As naves são triangulares, estão todas o que é de um lado é do outro, e ela
é diferente por isso. É muito foda. E você vê que foi só um, não dá pra usar essa, vamos fazer outra coisa. Exatamente. Ah, então pega essa máquina de wafer e bota um... You've never heard of the Millennium Falcon? A palavra Ewok nunca é dita no filme. No Retorno de Jedi. Porque não é pra eles estarem lá. Por isso que eles não falam. Os Ewoks, na verdade, seriam os Wookiees. Faria muito mais sentido, inclusive, Você né? encontraria a sociedade de Wookiees e elas, entendeu? Entrariam em conflito com o Império, mas eu acho que foi caro. Era mais barato fazer os ursinhos. Nossa. Fazia metade dos Wookiees, cara. E aí foi aquilo. Quantos Ewoks precisa fazer um Wookiee? Uns 3. Cara, fazer um terço, então. Seria bem melhor, cara. Um Wookiee vale por mais de 5 Ewoks. Pois é. A gente ia ser poupado de um bando de ceninha merda. Over there! Stop it! I have a really bad feeling about this. A roupa do Bounty Hunter Bossk, que aparece em Império Contra-Ataque, aquele lagartoide, era uma roupa reciclada de um episódio da série original de Doctor Who, rapaz. Também, isso já é mais falado, mas talvez você não saiba aqui. Você jovem cauto. O Mark Hamill. Nosso Ele era um Luke galã. Skywalker. Super Era galã. gatinho. Gatinho, no primeiro filme e O tal. Harrison Ford também era galã. Sim, Mulherada gostava. Sim. O Mark Hamill, pouco antes de gravar o Império Contra-Ataca, sofreu um acidente de carro. Sim. E ele estava dirigindo um BMW, pelo que eu sei. E aí, se capotou. Foi uma cagada. Eu não sei. É. Mas ele ficou com o rosto todo ferido. Ele ficou deformado, ferido não. Ele ficou teve um monstro. cirurgia. Ele virou um monstro. Nunca voltou ao normal. Por causa disso, que inventaram a cena no início que ele é atacado, pá, pelo aquele monstro das neves. Você vê que ele tá com o rosto todo coberto no início, ele é atacado. E aí é uma desculpa pra você olhar a cara dele. Porque ele nunca mais ficou igual, entendeu? Nunca mais, exatamente. O cara, coitado, vai de Jorge Lucas. Caralho, perdi o meu galã. Perdi o galã. O galã tá deformado. E aí eles inventaram isso. Deve ter botado um seguro fortíssimo na cara do Han Solo. Don't everybody thank me at once. Uma que eu percebi na época, em episódio 1, o Qui-Gon Jinn usa um comunicador pra falar com o Obi-Wan e tal, pra lá e pra cá. Esse comunicador foi construído em cima de um gilete senso, rapaz. Olha aí, dona Mas paga nós. Mas é muito óbvio, pra quem lembra da época, era um produto que estava vigente no mercado, não era um negócio velho e tal. Aliás, a lightsaber do Luke, né, ela é um flash de máquina fotográfica antiga, com só alguns aparatos em volta pra parecer uma parada diferente, mas ele é um flash. Olha só que loucura. Elegant weapon for a more civilized age. Os ETs do filme ET o Extraterrestre aparecem como uma brincadeirinha no Senado Galáctico. É brincadeirinha, nos realidade. prequels. Realidade galáctica. Que os ETs vivem num universo Star Wars. É Maneiríssimo. isso. Muito maneiro. Seriam os ETs Jedi porque ele tem uns poderes, cara. Então, todo mundo pode ser Jedi. Basta, é verdade, né? Force Basta. Sensitive. Então aquele ET era um Force Sensitive. Às vezes não. Às vezes Mas eles o só eram dedinho. telecinéticos. Um dedinho. Cura. Meu amigo, se todo mundo que usar o dedo for Force Sensitive... A frase I have a bad feeling about this é dita em todos os filmes Star Wars. I have a bad feeling about this. I've got a bad feeling about this. Oh, I have a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I have a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. Inclusive no Rogue One. I've got a bad feeling about it. Quiet. What? É meio interrompida, mas é dita. Esse aqui foi muito trivia, assim, BuzzFeed. Ah, mas foi, esse foi... Não, é legal. Que você... É legal, mas é muito... Olha só. É muito louco. Essa aqui todo mundo sabe, vai. Sabe? E o grito Wilhelm? BuzzFeed, para aqueles vídeos do BuzzFeed de Facebook.
que a gente vai passar a receita agora? Vai botar umas mãos fazendo receita? O grito Wilhelm também tá em todos os filmes. É uma brincadeirinha de... Em todos os Nerd Players também. Não todos, mas muitos. Alguns. Poucos. Agora, tudo bem, olha só. Essa realmente pouca gente sabe. Lá vem. O Yoda tem um primeiro nome. É? Sério? Não é mestre? Mestre. Não é canon, porque eles desistiram. Mas ele, durante o tempo, ele teve. O nome do Yoda, o primeiro nome do Yoda era... Mint Yoda. Sério? É sério, cara. Senhor Mint. Sim, exato, Mint Yoda. Mint, olha que nome. Ele ia aparecer pra fazer check-in no hotel, aí eu lá Mint Yoda. E ele não deixou ninguém ver, né? Ele bota Mint Yoda Master, é isso? Vírgula Master? Não sei, cara. Ele tava no draft e aí depois eles... Então isso não era um não virou nome cara. Qualquer? Não, era Mint Yoda. Chamar ele de Mint até decidir? Aí o cara falou um dia, é Yoda, melhor. Só Yoda. Caraca, Mint. E aliás, o Yoda não tem raça, não é dito. Nenhum dos filmes. Ele tem raça. Não, mas não é dito em nenhum não dos sabe filmes qual é. Nome. Um mistério isso é. O Yoda não fala tudo ao contrário, se você parar pra pensar. Muita gente fala assim, traduz tudo que o Yoda fala ao contrário. Ele tem várias frases normais. That is why you fail. A Jedi uses the Force for knowledge and defense. There is no try. Ele fala algumas coisas ao contrário, gente. Ele é um imigrante. É isso. Ele só dá uma errada. Ele é tipo o Davi, que grava Nerdcast com a gente. Meu pai, por exemplo. Dá umas trocadas Às vezes ele erra, é isso. Mas não é sempre. Life creates it. Makes it grow. Its energy surrounds us and binds us. Tem uma que muita gente sabe, talvez você não saiba, talvez você saiba, que ela agora voltou à tona, que é o Alec Guinness, o Obi-Wan, Ben Kenobi. Ben Kenobi, original. Ele odiava esse trabalho. Star Wars não era um big deal pra ele, era um job, era pra pagar as contas. E ele odiava. E aí surgiu recentemente uma carta que ele escreveu em 76. Quando tava filmando, né? Pra um amigo, mostrando como ele estava descontente com toda aquela merda. Achava uma merda, falava assim, todo dia, um dia ou outro aparece uma fala nova do meu personagem e nenhuma delas faz ele parecer mais coerente ou agradável, que porra assim, entendeu? E ele achava o personagem uma merda, Obi-Wan, uma merda, um velho mago maluco do deserto. E aí ele falava, vou trabalhar com um anão. Que ele fala, o cara tem muito gente boa, tem que se larvar num pinico. Olha, no bidê. Ele não sabia o nome do Harrison Ford. Exatamente, ele bota vários grafias, eu não lembro. Mas também ninguém conhece o Harrison Ford, né, pra falar sério, né? E o Alec Guinness, porque o Alec Guinness, ele era um ator de peso. O resto era tudo qualquer coisa, pode. E o George Lucas, inclusive, aquele diretor maluco que ele... Mas ele aceitou o job, né? Aceitou, mas ele achou uma merda. Ele sempre achou uma merda. É meio triste, né, que você idealiza, né? Que o cara o cara é o Obi-Wan, né? Esse é o problema do fã. Você que é fã, eu também sou. A gente tem esse problema, a gente idealiza. Idealiza, pá. E aí, idealizar é o caminho pra decepção. Exato. É muito improvável que você vá se dar bem idealizando. Você, eu sou fã do Harrison Ford, por exemplo. O cara é o Indiana Jones, o cara é o Han Solo. Queria encontrar com ele um dia, né? Mas imagina se ele é escroto. Porque uma coisa tem que saber, ele não é o Han Solo e não é o Indiana Jones. Não. Ele é um velho. É isso que ele é hoje em dia. É um velho que tá de saco cheio dessa merda. Eu tava com muito medo do Ridley Scott. Falei, puto, Ridley Scott... A gente idealiza. A gente idealiza, apesar de eu amar os filmes do cara... Aí, não, mas ele foi gente boa. I like that, just a flesh wound. Yes. Esse que é o problema. Não idealize, não idealize. Vai difícil, Olha que, nossa, Alec Guinness fez a diferença, nossa, odiava. Tudo uma merda. Como eu aqui, inclusive. Escrevo cartas diárias. Cartas. Jovem nerd, que cara absurdo, se baba todo. Se lava num pinico. Que porra é essa? Essas são as condições que eu tenho que trabalhar.
Recebo falas novas constantemente e não agregam nada ao meu ódio. Filha da puta! E Azaghal, olha só, eu quero falar de dois em um, rapaz! Upa! Ó, que é isso? Trabalhar com o Jovem Nerd Se fuder. é muito complicado. O cara não consegue. Esse é um 2 em 1 da Acer com Windows 10, levíssimo. A parada dele é portabilidade. Por quê? Porque é 2 em 1, porque você destaca aqui o nosso querido teclado, é uma parada magnética, e ele virou um tablet, certo? Certo. Bonito. Quanto mais moderno o device, mais ele pode se beneficiar do Windows 10, dos novos features do Windows 10. Features? E, por exemplo, esta máquina aqui que está conosco, ela tem um processador i5, 4 GB de RAM e 128 GB de HD SSD. Excelente. Mas o top de linha dessa linha aqui tem processador i7, tem 8 GB de RAM e 512 de HD SSD. Então, assim, tem opções. O que eu falei sobre o benefício de você ter uma máquina moderna como essa e usar o Windows 10, por exemplo, reside aqui, ó, na caneta. Olha, Jovem Nerd. Essa série tem Canetex. É o nome técnico? Canetex? Não. E uma das paradas mais legais é que você pode usar o Sketchpad. O Sketchpad simplesmente deixa você desenhar à vontade. E o mais maneiro dessa caneta é que ela obedece à força da garra. Olha só. Quanto mais eu forço, mais a pressão, mais ela obedece o meu traço. É muito maneiro. Lembrando, se você não está vendo o seu Windows Ink aí no cantinho da sua barra de tarefas, basta você clicar com o botão direito aqui embaixo, do lado dos botõezinhos da barra de tarefas, que você vai ver aqui, mostrar botão espaço de trabalho do Windows Ink. E ele vai aparecer ali. Então não se esqueça, use todas essas novidades com o seu novo Acer 2 em 1. Perguntinha da semana. Pra quem eu mando essas cartas? Eu fico aqui, eu quero fazer um adendo aqui rapidamente. Eu não sei se eu aviso o Jovem Nerd que ele tem um alface gigante no dente. Meu Deus! Ou se eu vou até o final do programa. Se deixar até agora. Ih, rapaz, que coisa horrível. Beijinho de ontem.